Ei, Brumadinho, acorda, acorda! Vai ter eleição para prefeito. Vamos conversar sobre isso. Estamos aqui com Gabriel Parreiras, que é candidato a prefeito da cidade de Brumadinho. Bem-vindo, Gabriel. Bem-vindo ao Acorda Brumadinho. Sempre um prazer, acompanho seu trabalho, as suas lutas pela causa ambiental, sei da sua liderança em Casa Branca. Então é sempre um prazer para mim poder conversar com você. Obrigado. Gabriel, quando alguém te pergunta assim, o que é Brumadinho? Como é que você apresenta a nossa cidade? O que você fala? Para além da gente apresentar, hoje a gente tem uma imagem muito carregada, né, Adi? Quando a gente fala, por exemplo, quando eu vou viajar, algumas vezes eu evito falar que eu sou de Brumadinho, porque a pessoa já associa a gente ao crime da Vale. Isso me dói, isso me machuca. E acho que não é o que a gente pensa, é o que as pessoas estão pensando da gente. Isso que eu quero mudar. Eu tenho muito sonho que a gente possa transformar a nossa cidade com outras várias referências, cidade de Inhotim, dos ipês amarelos. Quero mudar essa mácula do crime da Vale marcando a gente. Brumadinho é uma cidade tão grande, né? Um município tão grande, tão extenso, com uma diversidade tão grande de aspectos a serem observados, conhecidos, desenvolvidos. É, é uma oportunidade, né? Pensar a gestão de uma cidade como essa, né? Qual que é o desafio que você vê assim, para fazer uma gestão de Brumadinho? Os desafios eles são muitos, né? A gente tem que lembrar que a gente vai pegar uma cidade adoecida mentalmente e que foi negligenciada nos últimos 8 anos, principalmente após o crime da Vale, em todos os aspectos. Não precisa ir longe, é só você sair das portas das suas casas que vocês vão ver que o poder público largou a cidade. E eu acho que falta carinho, falta amor, falta cuidado, falta querer realmente mudar a vida das pessoas. Então, são exemplos básicos que a gente vê a omissão do poder público, coisa básica que me chateia muito. Um horário de creche hoje, por exemplo, Adi, é até precisa trabalhar. Então, se ela precisa trabalhar, nenhum emprego, Adi, para 15h30. Então, não faz sentido nenhum a gente colocar a creche para 16 horas. Vamos pegar o exemplo de Casa Branca. Custando conseguir que a creche fosse inaugurada aí, um grande avanço. Mas a gente sabe que a creche fica longe, a gente sabe também que essas mães precisariam de um transporte. Não tem um transporte sequer para a creche. Então, além do horário ser reduzido, elas demoram no mínimo meia hora para chegar com seus filhos lá em cima, lá na creche. São coisas básicas, mas eu acho que é importante a gente falar, porque para simbolizar o tanto desse descaso. São coisas que poderiam ter sido resolvidas numa canetada. Faltaria, por exemplo, recursos financeiros, né? Eu acho que E a gente precisa lembrar que a gente está vindo de arrecadação recorde através de arrecadação recorde. Brumadinho nunca foi uma cidade tão pobre, mas nunca também foi tão rica iguais nos dias de hoje. o que faz com que esse dinheiro não volte para nós? Que a gente precisa de gestores públicos que se preocupem com o povo. Mas eu provoco uma reflexão em você e em todos os outros ouvintes nossos, todos os outros moradores de Brumadinho, cidadãos. Qual foi a última vez que você viu um governante, um líder, sofrendo na mesma pele que você, com os mesmos problemas? De pegar um ônibus, de enfrentar uma estrada ruim, de entender que não tem um horário de creche ampliado, de uma van para a creche, de uma falta de água. Então, essas pessoas, elas vivem num universo paralelo. Elas vivem no universo delas que tudo para elas realmente está perfeito. Por exemplo, a rua do prefeito foi recapeada 4 vezes durante essa gestão. Nunca faltou água na casa dele. Ele não precisa pegar um ônibus. Os filhos, se precisarem estudar, vão ter escolas particulares. Aí o mundo dele está perfeito mesmo. Mas é perfeito só para o prefeito, que vive na sua bolha e não vive na bolha de Brumadinho. Aí vive ignorando as necessidades e os problemas da nossa cidade. Não é condizente o que a gente arrecada e com a nossa população sofre. Hoje, Jardim, nós somos uma cidade rica de um povo pobre. Você vem do legislativo, quer dizer, sua primeira, né, sua incursão na política oficial vai como vereador. Agora você está se colocando no outro lugar, que é o lugar do executivo. Você se sente preparado para fazer essa gestão? Eu gosto de fazer algumas analogias. Então, vamos supor que para a sua rádio, você está precisando contratar um radialista.
Você vai contratar esse radialista pelo que ele já fez, pelo currículo dele ou pelo que ele está falando que vai fazer? O que você faria? Você contrataria pelo currículo, certo? Dentro da minha analogia política, eu quero que as pessoas façam a mesma coisa. Eu quero que elas olhem o passado dos políticos. Até hoje, tudo, absolutamente tudo que eu falei que faria, eu fiz. Não sei se você se lembra, lá atrás, na minha campanha de vereador, eu falei que plantaria uma árvore por voto. Todo mundo falou que era uma promessa eleitoreira, tá aqui na minha pele, tatuado. Plantei 300 a mais do que eu tive de votos. Já plantei quase 1.000 IPs na Amarelos, em Brumadinho. Eu falei que doaria 25% do meu salário. Eu doei todos os meses até aqui. Eu falei que seria um vereador da causa animal. Eu fiz 8 projetos de leis para a causa animal. Eu falei que seria oposição a esse atual governo. Não por não gostar das pessoas, mas por não gostar da forma delas governarem Brumadinho. E eu fui oposição até o dia de hoje. Então eu estou muito bem preparado. Eu sei fazer política. Eu sou um político e eu falo isso com muito orgulho. Eu carrego um peso, um fardo dos políticos para trás, que a classe política está descredibilizada. Mas hoje a gente tem duas opções. Gostando ou não da política, os espaços serão ocupados e as soluções ou problemas virão através da política. Eu tenho certeza que eu sou mais preparado para estar à frente da nossa cidade, porque eu sou gente da gente. Eu vim de família simples, eu não vim de família política, eu sei dos problemas que cada um sofre, eu entro em todos os lugares de Brumadinho e sou mais bem recebido até nos mais carentes. Então, a minha missão de vida, para mim, política não é profissional, é missão de vida mesmo. É mudar a vida das pessoas e de Brumadinho. E eu vou poder falar isso com uma tranquilidade maior daqui a 4 anos. Existe um pensamento hoje que é o antipolítico, né? Tanto que na maioria das propagandas, por exemplo, a gente não vê o nome dos partidos que estão apoiando. É como se a política fosse muito pessoal, né? Fosse particularizada, individualizada. Como é que você vai conviver, assim, caso você é eleito, com as organizações da sociedade? Elas vão ter uma participação no seu governo? Terceiro setor? Sim, não só o terceiro setor, mas as outras diversas formas que a sociedade hoje tem de se organizar, não é? Isso é uma dúvida minha, pessoal. Eu, pensando nesse universo da antipolítica, as pessoas, essa ideia, então, que os partidos já quase não existem. Eu vou trazer um exemplo, inclusive, que você participou dele para justificar como eu trabalho. Eu acho que falta humildade nos políticos. A gente tem que parar de querer empurrar as coisas, Adi, e começar a ouvir. A gente precisa ouvir as pessoas para entender os problemas e ouvir as soluções através delas também. As pessoas de Brumadinho, elas têm capacidade de serem ouvidas. Só que os nossos governantes atuais, eles tratam Brumadinho como um império. Então não existe diálogo, não existe uma democracia. Aquilo que a gente está vendo é uma ditadura velada. Isso não é uma crítica, isso é um fato. Pergunta para qualquer servidor público, Adi, se ele pode tirar uma foto comigo se quer. Não pode. Então, sobre o terceiro setor e sobre os espaços, pode ter certeza que vai ser a gestão mais participativa da história de Brumadinho. Eu sou presidente da Amigos de Brumadinho, é uma organização sem fins lucrativos, e eu sei o papel importante das associações. Então, todas as entidades, todas as associações, elas terão um espaço reservado e tratado com muito carinho. Porque o que eu entendo? Eu entendo que essa associação do terceiro setor, ela só está fazendo aquilo porque o poder público não dá conta. Então, por exemplo, essa associação, eu quero incentivar ela. Ela está fazendo algo que seria obrigação minha. Se ela está fazendo, por que não que o município custeie isso? Por exemplo, a Fasa Guará, que tem aí em Casa Branca, Batucambrum, aqui em Brumadinho, a Casa de Acolhimento do Camilo, Estrelas de Davi, dentre todas as outras associações e projetos sociais. Eu sou um grande defensor de projeto social e o meu governo vai investir muito neles. Os conselhos, qual é a relação com os conselhos? Nós temos visto aí que virou um espaço também de disputa muito acirrada, ideológica, né? Eu não falo o que as pessoas querem ouvir, não. Eu falo o que eu penso. O conselho hoje, ele foi perdendo a credibilidade, porque o governo atual, ele deu um jeito de infiltrar as pessoas que vão defender os interesses do governo, independente do próprio pensamento delas. Então, os conselhos, eles perderam força. O conselho precisa ser mais independente. Na minha gestão, eu quero um conselho que seja realmente independente.
que essa é uma marca que eu quero deixar, se Deus quiser, não para daqui 4 anos, mas para daqui 8 anos. Brumadinho com independência. Ponto de vista do meio ambiente, o que que você tem a dizer, assim, pensando que a gente está vivendo essa crise, né, climática acentuada nesse momento, e a gente ser, né, isso, estamos aqui no colo do aquífero, no quadrilátero aquífero, né? Primeiro ponto é lembrar quem eu sou, né? Eu sou a pessoa que mais plantou árvores na história do município. Então, eu sou um grande ambientalista. Eu sonho com Brumadinho ser conhecida como a cidade dos ipês amarelos, sabe? Eu vou seguir plantando ipê enquanto eu viver. E um dia eu quero que essa seja a nossa referência. Eu quero que a gente troque a cidade do crime da Vale pela cidade dos ipês amarelos. Então, esse é um grande sonho. Pensando de uma forma ambiental mais firme, ela, de uma covardia muito grande, é a omissão desse governo com a pauta ambiental. Muito para além de execução, o que para mim é mais grave é a omissão. Eles nunca cobraram que a Vale sequer limpasse o rio. O nosso rio Paraupeba é contaminado. 6 anos depois, a gente viu isso na enchente, eu estava lá presente. Os rejeitos que a gente estava tirando das casas das pessoas foi uma enchente diferente, a gente. 80% daquilo era minério, era do rejeito da barragem da Vale. Então pode ter certeza que o meu governo vai garantir que o rio Paraupeba seja limpo, que isso seja feito de uma forma mais célere. Eu também quero criar um conselho de fiscalização de barragens municipal. A gente precisa voltar a devolver a segurança para os brumagienses. A gente sabe que existem outras inúmeras barragens aqui e eu não posso deixar correr o mínimo do mínimo do mínimo risco da gente ter outro crime ambiental aqui na nossa cidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que que você pensa para a juventude. Se eu for falar de tudo que a gente quer fazer para a juventude, a gente vai ficar o dia inteiro. Eu vou falar mais pontual, porque eu me considero jovem e eu acho que esse governo também parou no tempo. A juventude precisa ter espaço. Através da Secretaria de Desenvolvimento Social, eu vou criar o setor da juventude, onde os jovens vão começar a ter espaço de voz. O jovem está muito afastado da política, eu não acho isso benéfico, não. Eu acho que eles têm que tentar somar todos os núcleos da nossa sociedade. O jovem, o adulto, o rico, o pobre, o preto, o branco, todo mundo. Eu acho que a nossa gestão ela vai ser inclusiva. Para os jovens, eu quero investir muito na questão do lazer e da educação. Então, eu me pergunto por que hoje a gente não tem um ensino federal em Brumadinho. E aí eu provoco a reflexão: será que é porque existe um instituto particular na cidade? Então, eu quero trazer o CETEC para cá, é o Centro de Profissionalização de Capacitação e de Tecnologia. Quero trazer o CETEC para Brumadinho. E o meu maior sonho, de todas as minhas promessas, é um sonho mesmo, é muito genuíno isso que eu vou te falar. É um IF e uma Universidade Federal em Brumadinho. Eu quero muito que o jovem de Brumadinho não precise sair de Brumadinho para estudar, mais do que isso, que ele não precise pagar para estudar. Esse vai ser o meu maior compromisso de trabalho durante os 4 anos. Nós temos também aí um déficit na cidade de habitacional, né? Não é um déficit maior da região metropolitana, mas é um déficit significativo. Eu queria que você falasse um pouco se tem algum pensamento sobre a questão eh, de cobrir esse déficit. E também aproveitando, já que a gente está chegando quase no fim desse nosso encontro aqui, que você falasse um pouco sobre a participação da população na construção do orçamento da prefeitura. Dividindo a resposta, vamos falar de casa popular. Eu carrego comigo um orgulho muito grande de ter cumprido tudo que eu falei até hoje. E enquanto prefeito não vai ser diferente, não. Eu quero dizer que eu vou zerar a fila, essa espera e esse sonho pelas casas populares. O meu sonho é mudar a vida das pessoas de Brumadinho. Eles mentiram para a nossa população em 2008, em 2012, em 2016, 2020. Querem mentir de novo para a nossa população em 2024. Então, a população de Brumadinho não pode deixar ser enganada mais, não. Para além disso, a Vale comprou centenas de casas no nosso município. Eu não acho justo que a Vale tenha casas e o nosso povo não. A Prefeitura de Brumadinho vai brigar com a Vale para que ela doe essas casas para o município e para que eu possa repassar essas casas para a nossa população. Claro que com muita responsabilidade, obedecendo os critérios socioeconômicos, obedecendo o CAD único, com muita responsabilidade, a minha gestão vai cuidar do povo de Brumadinho. Então, a gente está terminando aqui esse encontro. Eu queria que você finalizasse. Eu queria agradecer. Eu queria agradecer todo o carinho que as pessoas de Brumadinho estão depositando na gente, seja durante o nosso mandato, seja durante a nossa campanha. Eu queria reafirmar esse meu compromisso.
Eu estou muito preparado para mudar essa cidade. Eu cumpri tudo que eu prometi até hoje, eu executei. Todas as minhas promessas que foram feitas, eu fiz, e não vai ser diferente agora. Enquanto prefeito, eu cumprirei todas as minhas promessas. Está na hora da gente ter um prefeito que realmente se preocupe com as dificuldades do povo, com as necessidades do povo. Eu sempre estive ao lado do povo, é só olhar o meu passado. O que eu peço para as pessoas é exatamente isso. Quem sempre esteve ao seu lado? A gente precisa lembrar da capacidade de resolução dos problemas, da capacidade do outro sentir a sua dor. E os governantes atuais nunca sentiram a dor do outro. Eu sempre senti. A dor do outro sempre foi minha. Eu sempre estive lá quando o outro estava sentindo dor. Eu só preciso de uma chance, só uma, para mudar a vida das pessoas dessa cidade. Eu tenho certeza que dia 6 de outubro, o Brumadinho vai votar 25. Esse foi o Gabriel Barreiras, candidato a prefeito de Brumadinho. Gabriel, muito obrigado por você estar aqui com a gente. E você que chegou agora e ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva, tal, e marque a sinetinha para que a gente possa te avisar quando tiver notícia nova no canal, na Rádio Bará.